Pesquisa aponta que os ataques de hackers e fraudes nos computadores por meio da internet cresceram 51% no país neste ano em relação a 2011. Há 2 semanas, uma atriz foi vítima de furto de suas fotos íntimas e de extorsão. E traição pela internet pode ser considerada crime de adultério? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com um especialista em direito das telecomunicações, o advogado Fernando Botelho, que foi magistrado de carreira por mais de 2 décadas, das quais por 4 anos como desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele também é especialista em direito tributário, administrativo, empresarial e societário. Doutor Fernando, é um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. O prazer é meu, agradeço o convite. Gostaria que a gente iniciasse esse programa só avaliando para a gente esse resultado dessa pesquisa. A que se deve esse crescimento fantástico aí das fraudes na internet? É falta de fiscalização, é falta de preparo ou o anonimato que favorece? Orion, antes de mais nada é bom esclarecer ao telespectador que essas estatísticas de crescimento de fraude, crimes na internet, de modo geral, nos sistemas eletrônicos, eles eclodem e vão ao conhecimento público quando tem uma personalidade envolvida, uma atriz. Quero lembrar aqui, já houve uma outra atriz, apresentadora, modelo no passado, que teve um affair fora do país e o filme veio com a sua intimidade para as redes brasileiras e houve uma medida judicial, inclusive, de inibição. Ali já se noticiou, isso tem aí mais de uns 5 anos atrás, já noticiou muito. Agora surge uma personalidade, uma atriz, inclusive, que teve a sua dignidade e a sua intimidade exposta e o assunto vem ao conhecimento. Todavia, as estatísticas vêm crescendo assustadoramente, ainda que no silêncio do conhecimento público, assustadoramente, em relação aos crimes praticados com o uso do meio eletrônico. Então, o senhor prevê uma subnotificação nesse caso aí? O senhor prevê uma subnotificação, existem muito mais casos do que esses que foram registrados pela pesquisa? Muito mais, e as estatísticas dos institutos que medem esses eventos, eu quero citar aqui o CERT.br, por exemplo, CERT.br, registra inúmeros eventos dessa natureza e o Brasil vem sendo considerado, infelizmente, como um campeoníssimo mundial, eu não sei se sabem disso, campeoníssimo mundial da prática delituosa nos meios eletrônicos. Um paralelo, ou um custo, de ser também um dos mais proeminentes grupos sociais, o brasileiro, o Estado brasileiro, de produção de bons resultados na rede. Né? Parece que é o segundo do mundo. Qual a razão desse... Em prática de crimes? É o primeiro do mundo, infelizmente. Mas é o 8º do mundo em performance de tráfego de sinais para o mercado financeiro, é a maior comunidade de consumo das redes sociais, internet, recentemente Facebook e outros grandes fatos. É uma população brasileira jovem que absorve com muita facilidade a tecnologia da informação. Não é? Nós estamos hoje com um país com 217 milhões de telefones celulares sofisticados, sustentados basicamente pelas classes C e D, que são os pré-pagos. Nós temos 50 milhões de computadores espalhados no Brasil sem nenhum programa social de sustento, quer dizer, a população está se onerando com seus parcos recursos na compra de equipamentos eletrônicos, acessa às redes, os jovens querem ir para as redes, o tráfego de sinais para pagamento bancário, para educação, para convívio, está cada vez mais intenso no país e o custo operacional são as fraudes, os crimes que nos põem, infelizmente, hoje, num destaque mundial. E eles têm uma capacidade enorme de sofisticação, enganam facilmente as pessoas. Há 2 cenários nisso. Né? O crime cibernético, nós chamamos crime puro, de alta sofisticação, que é um crime de mão própria, é aquele que nós não conseguiremos, Orion, nem eu nem você, a maioria dos telespectadores praticar, porque nós não temos conhecimento tecnológico específico. E o crime comum, que nada faz se não se utilizar de uma rede mundial como a internet, por exemplo. Vou dar um exemplo de um e outro. É possível, por exemplo, que eu ofenda alguém mandando um e-mail, pondo um blog, fazendo uma injúria, uma calúnia, uma difamação. Manifestação racista? Uma manifestação racista. Eu nada estarei fazendo senão praticando um crime comum, conhecido usando um recurso de tecnologia sofisticado. O outro é quando eu conheço
o recurso, conheço a programação, conheço os códigos maliciosos e programo esses códigos para fazer então um surrupiamento de senha, um acesso indevido, uma negação de sistemas, um ataque cibernético próprio. Parece, inclusive, pelas descrições da imprensa, que esse que envolveu essa atriz terá vindo exatamente de um conhecimento sofisticado de um determinado delinquente que terá conseguido obter dela um acesso indevido, e isso só é possível para alta sofisticação. Esse é o chamado crime cibernético de alta tecnologia e de alto impacto. Ele tem crescido, tem crescido imensamente no Brasil. Um deles. A gente volta a falar sobre esse caso da atriz daqui a pouquinho. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente quais são os crimes mais comuns, qual que é a forma de atuação desses hackers, desses especialistas em computadores e como que as pessoas comuns podem evitar e se proteger. Hoje tem crescido muito, falando especificamente de internet, com a tentativa, que é a pescaria, que a gente chama pescaria eletrônica. Ele tem uma referência em inglês muito sofisticada, phishing scam, que é, na verdade, aquela tentativa que a gente recebe por e-mail inidôneo, dizendo que as nossas fotos foram publicadas, da intimidade, que clique aqui para você ver o cancelamento do seu título eleitoral. Recibo de um depósito bancário. Recibo de um depósito bancário, clique aqui. Aquilo temos recomendado às pessoas que não façam sem saber a procedência do e-mail, principalmente, porque você clicando, você vai instalar um código malicioso, geralmente um worm ali dentro da sua máquina, que pulsará as suas senhas, os seus códigos reais, quando você fizer um acesso que a gente chama logado ou um login. Isso tem crescido imensamente na rede mundial. Outra coisa que tem crescido muito são as ofensas morais, inclusive nas disputas eleitorais. Os ilícitos também matrimoniais têm participado das redes sociais, que não são, às vezes, necessariamente acessos à internet, são convívios. Não é? A intimidade das pessoas com imagem, foto, etc., tem transitado pelas redes. Só me permite um ponto, você falou a questão aí da questão da relação com os bancos. Os correntistas são a parte assim, mais vulnerável do sistema. Não é 100% seguro usar, movimentar sua conta pela internet? Desde que o correntista tenha uma mínima noção dos fatores de segurança que deve observar, o sistema é significativamente seguro. Tanto que ele vem crescendo hoje enormemente na absorção de novos correntistas e dos pagamentos pelo sistema brasileiro, que é o chamado e-banking, etc. Agora, tem havido ataques significativos e danosos a certas pessoas que não cuidam disso. Por exemplo, você permitir que alguém pegue a sua senha acessando ali um e-mail inidôneo que vai roubar a sua senha. A gente volta a esse assunto porque eu tenho a informação aqui que os crimes cibernéticos já rendem mais do que até o tráfico de drogas. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco. A gente volta em instantes.